abençoe. Pastor Mário, obrigado por nos receber. Deus abençoe grandemente todo o ministério. Deus abençoe todos vocês. Thank you. First and foremost, I want to take this God's given opportunity Em primeiro lugar, eu quero tomar essa oportunidade que Deus está me dando to say a word of thanks to the prophet and the pastor of the house, deixar aqui para o profeta e pastor da igreja uma palavra. Pastor Mario, Pastor Mário, for having allowed us to stand on this blessed altar. por nos permitir estar aqui nesse altar abençoado. Man of God, it is my prayer Homem de Deus, e a minha oração é esta: that God may increase you. que Deus estenda mais a sua tenda, God may protect you. que Deus lhe proteja, And above all, that he may hide you e behind que the acima de cross. tudo isso Ele lhe esconda atrás da cruz de Cristo. And to the entire team that are working with you, E também todos os obreiros que trabalham com o Senhor, pastors, may also God bless you. pastores e obreiros, Deus abençoe vocês também, God keep you. e que Deus guarde And vocês, God hide you e behind que the também cross. Deus esconda todos vocês atrás da cruz de Cristo. To the wonderful angels of assemblies of God, born Jesus, E para todo o povo, a Assembleia de Deus, it is my honor to stand before you. é minha honra também estar diante de vocês. You are wonderful people. Vocês são pessoas maravilhosas, You are great people. e vocês são pessoas grandiosas. It is my prayer E a minha oração, that as God is blessing your pastor, assim como Deus tem abençoado o vosso pastor, may God bless you. Deus também abençoe vocês. As God bring the increasement on your leaders, Assim como Deus vai estar engrandecendo o vosso pastor, may God bring increasement in your spiritual também life. Deus possa te engrandecer também na tua vida espiritual. Lastly, I want to thank God for the Holy Spirit, Eu quero louvar a Deus também pelo seu Espírito Santo, because it's the reason as why we are here. porque é por esta razão que nós estamos aqui. He has gathered us here today Ele nos reuniu aqui hoje to hear the word of para God. ouvir a palavra de Deus. I come from Kenya, Eu estou vindo do Quênia, and God has been so grateful for me in your e country. Deus tem sido gracioso para comigo no país de vocês. I have seen him doing great things. Eu tenho visto muitas coisas, Now, grandes coisas. without wasting much of the time, Sem perca de tempo, I hope you have the kingdom manual in your hand. eu espero que você tenha contigo aí o manual do reino. The Bible is our kingdom constitution. A Bíblia é o livro da constituição deste reino. Therefore, I want you to have that Bible in your hand. Então eu quero que você tome a Bíblia com a sua mão aí. As you are having that Bible in your hand, E quando você está tomando a Bíblia, colocando na sua mão, I want you to know that is the word of God. eu quero te fazer lembrar que isso aí que está na tua mão é a palavra de Deus. It is irrevocable. Ela é irrevogável. It is infallible. Ela é infalível. And it is E authoritative. ela é cheia de autoridade. Why do we say it is infallible, authoritative, and irrevocable? Porque eu digo que ela é infalível, irrevogável e tem autoridade. It is because the author is the Holy Spirit. Porque o autor dela é o Espírito Santo. The man who wrote the Bible Os homens escreveram a Bíblia, were under the influence of heaven, mas debaixo da influência do céu. and they wrote it from the heart of God. E aí ela veio do coração de Deus. Now the same Holy Spirit E esse mesmo Espírito Santo want us tonight to open the Bible from the Gospel of St. Luke, chapter number 7, quer que a gente, verses 11. quer que a gente abra a sua palavra no capítulo 7 do Evangelho de Lucas.
Luke chapter 7, Lucas capítulo 7. verses 11. E a partir do versículo 11. And when you get it, E quando você achar, kindly can you stand up on your feet? eu quero que você fique em pé. And when you are standing up on your feet, E quando você está ficando de pé, I want to see a banana smile. eu quero que você dê um sorriso tamanho de uma banana. Please give me a banana smile. Dê aí um sorriso tamanho de uma banana. This is the smile of Assemblies of God from Jesus. Porque esse sorriso é o sorriso do assembleano. You know, nobody has smiled to me today. If you do that, that will be prophetic to me. Ninguém me deu um sorriso hoje. Se você sorrir, esse sorriso aí é um gesto profético. Oh my, you're wonderful people. Vocês são pessoas maravilhosas. Verses 11. Versículo 11. Soon afterward, Jesus went to a town called Nain, and his disciples and a large crowd went along with him. Poucos depois foi Jesus para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão ia com ele. As he approached the town gate, a dead person was being carried out, the son of his mother. And she was a widow, and a large crowd went along with her. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. When the Lord saw her, his heart went out to her, and he said, "Don't cry." E vindo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe, não chores. Then he went up and touched the bier. They were carrying him on, and the bearer stood still. He said, "Young man, I say to you, get up." E chegando-se tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse, jovem, te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. The dead man sat and began to talk, and Jesus gave him back to his mother. 16. They were all filled with awe and praised God. A great prophet has appeared among us. They said, God has come to help his people. Versículo 15 e 16. Entregou-o a sua mãe. Versículo 16. E de todos se apoderou o temor e glorificava a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. This news about Jesus spread throughout Judea and the surrounding. E correu dele essa fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Tonight I want to speak on a topic. Esta noite eu quero falar com um tópico. God invaded the issues of my heart. Deus Invade the private issues of my life. Deus invade a privação. Deus invade aquilo que é privado do coração do homem, ou do meu coração. Turn to your neighbor, give him a smile and sit down. Então, olha para o teu irmão mais uma vez e dê um sorriso bem grande aí e poder sentar. Good. A irmã entendeu ali. Começou. Father, in the name of Jesus, Pai, no nome de Jesus, we are here tonight. estamos aqui esta noite, Do with us what pleases you. fazendo aquilo que te agrada. In Jesus' name. Oramos em nome de Jesus. Child of God, Filhos de Deus, I want to say that I'm happy to come and speak in the city called Good Jesus. eu estou alegre em poder vir aqui pregar na cidade chamada Good Jesus, Bom Jesus. I'm so happy to be here tonight. Eu estou muito feliz de estar nesse lugar. And it is good that you may know where I have come from. E você vai saber de onde eu venho, de onde eu estou vindo. I came from Kenya, Eu estou vindo do Quênia and I was born in 1973. e eu nasci em 1973. I was born from a good family, Eu nasci de uma família muito abençoada. very famous family. Uma família famosa. Why? Por quê? Because my father worked for the president of Kenya. Porque o meu pai trabalhava para o presidente do Quênia.
He was the one making clothes for the president. Ele que fazia as roupas presidenciais. He was a designer. Ele era designer. So he was employed by the president. Então ele foi empregado pela presidência do Quênia. And because of that, my father became so influential. E por causa disso, meu pai se tornou uma pessoa influente. He became known in our town. Ele ficou conhecido na cidade. But something happened in our family. Mas aconteceu algo na minha família. That my mother developed a skin disease. Que minha mãe desenvolveu uma doença na pele. When she was taken to the hospital, Ela foi levada para o hospital. the medic said that she's having cancer. E o médico disse que ela estava com câncer. Again, she had a problem with the head. E surgiu um problema na sua cabeça. The psychiatric doctor concluded and said that her condition is beyond medication. E os médicos que examinaram disseram que a sua condição estava além da possibilidade dos remédios. So when this disease was discovered upon my mother, I was just very young. When this disease was discovered, Quando foi descoberta essas enfermidades, I was young. eu era um bebê. She has mom had just given birth to me. A minha mãe tinha acabado eu acabei de nascer. Because of the financial status of my father, E por causa da situação financeira do meu pai, she was able to take my mother to medical centers. o meu pai pôde levá-la para os centros médicos, But there was no solution. mas não houve solução. They took her to traditional healers. Levaram minha mãe para os curandeiros tradicionais, There was no solution. também não houve solução. They took her to the doctors, the magicians. Também levaram para os feiticeiros, There was no solution. também não houve solução. The condition of my mother was becoming worse day by day. E a condição da minha mãe piorava dia após dia. Now she was even smelling. E agora minha mãe começou a feder. Because the cancer had consumed 99% of her body. Porque o câncer começou a consumir quase 99% do seu corpo. Her body had wounds all over. E o seu corpo começou a produzir feridas. After my family had failed to find a solution, E a minha família, ela falhou em buscar uma solução, em achar uma solução. my grandfather, Então o meu avô, the father to my father, o pai do meu pai, organized a family meeting organizou uma reunião familiar to discuss the condition of my mother. para discutir a condição da minha mãe. The conclusion of this meeting was not good. A conclusão daquela reunião não foi boa. All agreed to send my mother away, Todos concordaram em mandar minha mãe ir embora, back to a family. de volta para a sua família. They told her, E eles disseram a your ela: problem seems to be o genetical. teu problema deve ser um problema genético. Now go back to your family. Então volta para a tua família, Peradventure they can help you. que porventura eles possam cuidar de ti. So my mother had to leave. Então minha mãe teve que ir embora. She had to live with me. Ela foi embora e me levou com ela. Nobody had a compassion Não surgiu ninguém para ter compaixão de mim, to take me even to the orphanage. para me levar para um orfanato. They even did not accompany my mother back to her parents. E nem tampouco acompanhar a minha mãe para voltar para a casa dos seus pais. They let a crazy woman and the son to go by Eles themselves. deixaram uma mulher problema mental, maluca, e ir embora sozinha. Now, because of that situation, my mother was unable to go to her family. E por causa da situação da minha mãe, ela não pôde voltar para sua casa. And therefore, we found ourselves in a marketplace. E de repente nós estamos já agora vivendo de mercado em mercado. We found ourselves in the street. Nós começamos a morar, a viver nas ruas. We were the only crazy people in town. Nós éramos as únicas pessoas malucas andando naquela vizinhança. So the street became our home. Então as ruas se tornaram nossa casa. From 1975, Em 1975, I was in the street with my eu mother. já estava na rua com a minha mãe. I walk naked.
eu andava nu, I was subjected to mosquito bite. sujeito às ferradas de insetos. I ate from the garbage. Nós comíamos do lixo. That was our life. Era a nossa vida. Life in the street was not easy. A vida na rua não era coisa boa. We will go to the restaurant A gente ia às vezes no restaurante to ask for food. pedir comida. The owner of the restaurant could not allow us inside the restaurant Os donos dos restaurantes não permitiam que a gente se aproximasse daquele local. because of the condition of my Por mother. causa da condição da minha mãe. The flies was just flying around us. A minha mãe tinha até mosca que ficava circulando nela. So the owner of the hotel could not risk Então o the dono customers. não queria correr nenhum risco para não perder clientes. They would told us to wait. Eles diziam assim: esperem aí, That they would provide for us food at the end of the business. que nós vamos dar comida para vocês depois do expediente. We will wait. A gente esperava. Sometimes they remember to give us. Às vezes eles se lembravam e nos davam o que comer. But sometimes they don't remember. Mas às vezes eles não se lembravam. When they don't E remember, quando eles não se then we lembravam, will go to the dustbin and eat from the nós dustbin. tínhamos que voltar para o cesto de lixo, catar e buscar comida para se alimentar. That was our life. Essa era a nossa vida. But Mas 1979, em 1979, allow me to praise a man of Galilee. me permita aqui glorificar o homem da Galileia. Allow me to praise the Lion of the tribe of Judah. Permita-me aqui eu louvar e exaltar o leão da tribo de Judá. Allow me to talk about Jesus, the Me anointed one. permita falar de Jesus, o que foi ungido de Deus. He remembered Ele us. se lembrou de nós. And tonight I've come to tell E somebody esta noite eu quero fazer alguém aqui se lembrar that God has not forgotten you. que Deus não esqueceu de você. It doesn't matter what is going on in your life. Não importa o que tu estás passando na tua vida. It doesn't matter what is inside your private life. Não importa o que está dentro da tua vida privada. The Bible says A Bíblia diz how God anointed Jesus with power who went on doing good. assim como Deus ungiu a Jesus com poder e unção para sair fazendo o bem. And tonight He will do for you good. E essa noite Ele quer fazer o bem também na tua vida. A miracle happened to us. Aconteceu um milagre In em nós. 1979, Foi em 1979. one Sunday morning, Era um domingo de manhã. I talked to my mother. Eu falei para minha mãe. I told my mother needs some Eu food. disse: mãe, eu quero comida. All the restaurants were closed Os restaurantes no domingo ficam fechados. because it was a Sunday. Era um domingo. When I asked my mother the food, Quando eu pedi para minha mãe comida, my mother had to go to the villages a minha mãe foi comigo para uma certa vila, to go and look for food. atrás de comida. And we went to a certain home, Aí chegamos numa certa casa, which I discovered was a home of a member of our que family. depois nós descobrimos que era uma casa de um membro de nossa família. We went there when they were eating. Nós chegamos lá na hora do almoço, eles estavam comendo. It was a lunch time. Era a hora do almoço. They were eating tilapia. Eles estavam comendo I tilápia. saw tilapia. Eu cheguei até ver a tilápia. It was well cooked. Estava bem cozida. I love tilapia. E eu amo tilápia. When I saw Quando tilapia, eu vi a tilápia, I was very happy eu fiquei alegre. that I'm gonna eat. Que eu ia agora comer. I was very happy Eu estava com fome. that I'm gonna eat something good. E agora eu ia comer algo bom. But as we entered the house, Quando nós entramos naquela sala, they took the food and hid the food. eles pegaram a comida e esconderam. They said, Eles disseram: a mad woman, olha essa mulher maluca together with the com son, seu filho. they have come. Eles vieram. They are smelling. Estão fedendo. They're gonna make us lose the E vão nos appetite. fazer perder
deu apetite. They did not give us anything to E eat. não nos deram nada para comer. We were Nós disappointed. ficamos ali desapontados. We were Nós disappointed. estávamos ali desapontados. But that disappointment Mas esse desapontamento was our appointment to the miracle. estava apontando para um milagre que ia acontecer. That disappointment Esse desapontamento was a stepping stone for God changing our lives. foi um passo para uma mudança em nossas vidas. We left that place Saímos daquele lugar to go back to the street disappointed. e voltamos para a rua envergonhados. But when we went to the streets, Aí lá na rua a man came. A man came. apareceu um rapaz. This man was beating drum. Esse rapaz batia um tarol. He was beating drum walking. Ele batia um tarol e ia andando. And he was walking. Ele estava andando. Then my mother stood up. Aí minha mãe se levantou And my mother began to dance. e minha mãe começou a dançar. When I saw my mama dancing, Quando eu vi minha mãe I dançando, also began to dance. eu também comecei a dançar. Because I'm a son of a crazy woman. Porque eu era filho de uma mulher maluca. I'm also crazy. Então eu estava ficando doido também. Because a child psychology, Porque a psicologia diz... a child psychology, a child psychology Go ahead. state that the mind of a child develop in the environment where he is or where he is growing. A psicologia diz que uma criança desenvolve o seu entendimento naquele ambiente que ele vive. Eu estava vivendo o ambiente da minha mãe. So I was crazy. Então eu estava ficando também maluco. We began to dance. Começamos a dançar. We are not dancing for sertanejo. Ninguém dançava ao som do sertanejo. We are not dancing for the blues, Ninguém dançava ao som do blues. neither funk. Nem de funk. But we are dancing for estamos- the sound of the drum. Estávamos dançando no som daquele tambor. And we began to follow this man. Começamos a seguir aquele rapaz. We did not have idea where we were going. Ninguém tinha ideia para onde a gente ia. We followed this man until we enter into the church, Seguimos aquele rapaz até entrarmos numa igreja. which I came to know was the assemblies of God. E depois nós vimos saber que era uma assembleia de Deus. When we entered the church, Quando nós entramos na igreja, we met somebody. nós encontramos alguém. Do you want to know his name? Você quer saber o nome When dele? we entered the Quando nós church, entramos naquela we igreja, encountered somebody. encontramos com alguém. Do you want to know his name? Quer saber o nome dele? Yes, his name is O Jesus, nome dele é Jesus, the Lion of the tribe of o leão da Judah, tribo de the Judá. great I am. O grande eu sou. The same Jesus is here. Esse mesmo Jesus está aqui hoje. It doesn't matter Então não importa the private issues of your life. o problema privativo que está no teu coração. Jesus is here Jesus está aqui to change your situation. para mudar essa situação. Listen to me, child of God. Escute-me, filho de Deus. I believed in two words. Eu creio aqui em duas palavras. I believe in Chronos, Eu creio no Cronos, which is a time span. é o tempo linear, um tempo de espaço. And I also believe in the Chronos. Eu também creio no tempo chamado Crono. And I believe in Kairos E as também, well. eu creio também no tempo chamado Kairos. Kairos Kairos means an opportunity. significa oportunidade. Kairos Kairos means an opportunity. Significa oportunidade. And God E Deus is the God of opportunity. é o Deus da oportunidade. In the book of Ecclesiastes, chapter number 3, No livro de Eclesiastes, capítulo 3, verses 11, versículo 11, He controls time and season. ele controla o tempo e as estações do tempo. So God is good. Então Deus é bom. He is a God of an opportunity. Ele é um Deus de oportunidade. Kairos. Kairos. It is when
God come and invade your life with a miracle. O Kairos é quando Deus, no tempo dele, invade o teu tempo. So when we were disappointed, Quando nós estamos ali envergonhados, God had set an opportunity in our life. Deus abriu para nossas vidas uma oportunidade. And I've come to tell somebody, Eu venho aqui dizer para alguém: you have been living in Chronos. você está vivendo aí no teu tempo chamado Crono. But tonight, Mas esta noite, God is gonna replace it with Kairos. Deus vai entrar com Kairos, o tempo dele em tua vida. God is going to invade your life. Deus quer invadir a tua vida. And when he invade your E life, quando ele invade alguém, your life will never be the same again. a vida da pessoa não é mais a mesma. Now when we enter the church, Nós entramos naquela igreja. my mama walked to the altar. Minha mãe chegou no altar. Nobody told my mama to go to the altar. Ninguém mandou minha mãe ir pro altar. And I was following my mother. E eu segui minha mãe. And I don't understand how a crazy woman will understand that people have to go to the altar. Eu nunca entendi como uma mulher maluca compreendia que ela tinha que ir lá pro altar e dobrar o joelho no altar. When my mama reached the altar, my mama knelt at the Minha mãe altar. chegou no altar e dobrou os joelhos. And I was following, I also knelt at the altar. E eu também segui ela e dobrei o joelho ao lado dela. And I don't understand how a crazy woman knows that people have to bow down E eu before God. eu não entendi no momento como uma mulher maluca sabia a importância de dobrar o joelho naquele altar. While we were bowing down there, E nós estávamos ali de joelhos dobrados. I was very curious Eu, as a young man. eu era um bebezinho, uma criança, mas eu era curioso. So I opened my eyes Eu abri meus olhos. and I saw my mama crying. Aí eu vi minha mãe chorando. And that was the first time I ever seen my mama cry. Foi pela primeira vez na minha vida que eu vi minha mãe chorar. And I also began to cry. Eu também comecei a chorar. And I think I cried louder than my mama. Eu comecei a chorar mais alto do que ela. And because it was so unique to me. I've never seen it. Porque aquilo ali era coisa única. Eu nunca tinha visto isso. Ela chorar. Then after 3 to 4 minutes, De 3 a 4 minutos, my mother stood up. minha mãe se levantou. Nobody prayed for her. Ninguém orou por nós. Then my mother climbed on the altar. Aí minha mãe subiu no altar, no púlpito. Nobody stopped my mother. Ninguém impediu que ela subisse. And I was following my mother. E eu segui minha mãe. But as my feet stepped on the altar, Quando eu coloquei os meus pés naquele púlpito, then a miracle happened to me as a baby. aconteceu um milagre comigo naquela minha idade de criança. My eyes opened, Os meus olhos foram abertos. and I discovered that we are not the same with the people in the church. Aí eu descobri que nós não éramos iguais às pessoas daquela igreja. I discovered we are dirty. Eu descobri que nós estávamos todos sujos. I can remember the clothes that I was putting on had a hole, had buraco. Eu me lembro do short que eu tinha, que eu fui ver pela primeira vez naquele dia, que ele tinha um grande buraco no fundo. Buraco do fundo. But we climbed the altar. Subimos no altar. But what surprises me, O que me surpreendeu, there were many people on the altar. havia muitas pessoas no altar. But my mother Mas a minha mãe, went to the pastor direct. ela foi direto com o pastor. And I don't know who told the crazy E eu nunca- woman who pastor was. E como é que pode uma mulher maluca saber quem era o pastor, entre aquelas pessoas, quem era o pastor da igreja? And my mama asked the A minha mãe pastor, perguntou para o pastor: Pastor, tell me my Pastor, story. conta a minha história. Is this me? Isso aqui sou eu mesmo? What has happened to me? Está acontecendo comigo? What has happened to me? O que está acontecendo comigo? Where is my family? Cadê a minha família? When my mother spoke, Quando minha mãe falou isso, the old church began to a cry igreja começou a chorar. because she was known to be a wife of an influential man. She was known to be a wife of an influential man. Porque naquela igreja ela era conhecida como a esposa de um homem que era muito influente na cidade. So people cried. E as pessoas choraram. But listen to me, child of God. Mas escute, amados irmãos. My mother encountered Jesus. A minha mãe se encontrou com Jesus. Jesus healed my mother. Jesus curou a minha mãe. Jesus restored my mother's mental condition. Jesus restaurou o problema mental da minha mãe. Jesus also healed the cancer Ela foi of my curada do mother. câncer. My mother did not leave the church. A minha mãe nunca mais saiu daquela igreja. She was discipled in the church. Ela foi discipulada
discipulada naquela igreja. And she became a leader Ela se tornou depois a líder of all women of Assemblies of God in our city. de toda a região ela se tornou líder do ciclo de oração da Assembleia de Deus de toda aquela região. Jesus did it. Jesus fez isso. If he did it, he will do it to you tonight. Se ele já fez isso antes, ele continua fazendo isso hoje. My Jesus is a miracle working O meu God. Jesus é um Deus que opera milagres. He knows what you are going through. Ele sabe o que tu estás passando. He knows the issues of your heart. Ele sabe as questões do teu coração. How many people knows Naaman? Quantos aqui sabem de Naamã? You've read the story of Você sabe Naaman. a história de Naamã? Naaman was a general. Naamã era um general. But inside the life of Naaman, Mas dentro dele, de Naamã, there was something affecting his life. algo afetava a sua vida. When Naaman walked in the street, Quando Naamã andava pela rua, he is a general with 5 stars. ele era um general com 5 estrelas. People speak good of him. As pessoas diziam coisas boas sobre ele. This is the dude that has given us victory. Esse é o general que tem nos dado vitória. Single-handedly, he had delivered Assyria. Ele já livrou a Síria de muitas guerras. He was a man with fame, Ele era um homem de fama a man with influence. e um homem de influência. But when Naaman goes in the house, Mas quando Naamã entrava na sua casa, there are things affecting the general. algo afetava a vida daquele general. Listen to me. Escute, There was a problem in the city of Nain. houve problema na cidade de Naim. In the city. Dentro da cidade. In the city. Dentro da cidade. I know some of you, Eu sei que muitos de vocês there are things going on inside tem algo que está acontecendo dentro de ti, which is affecting your que life. está afetando a tua vida. You don't know what to do. E você não sabe o que fazer. You look good, Você tem aparência, aparentemente está tudo bem. but inside of you, Mas dentro there are issues that are causing you to cry. existem problemas que fazem você chorar. Men and women cry because of the issues which is affecting their life. Muitas pessoas estão aí chorando porque dentro delas tem problema que elas não conseguem resolver. Nain means beautiful. A palavra Naim significa beleza. If Nain could be a person, Se Naim fosse uma pessoa and you ask him, hey, Mr. Nain, e perguntasse, Senhor Naim ou Senhora Naim, you look good. você está muito bonito. Nain will tell you, Naim ia dizer, yes, I look good. sim, eu pareço muito bem, But there is issue inside. mas dentro de mim tem problema. I look good. Eu pareço bonito, But there are issues inside mas eu tenho problema dentro de mim which is affecting my life, que está afetando a minha vida, which is affecting my relationship, que está afetando a minha relação, which is affecting my marriage. está afetando o meu casamento. There are things inside Tem coisa dentro de mim that I cannot control. que eu não posso controlar. These things are controlling my life. E essas coisas estão controlando a minha vida. There are many people today. Há muitas pessoas hoje They look good in the street. parecem bonitos na rua, They are driving a good cars. dirigem um carro muito bom, There are money in the bank. tem dinheiro no banco. But if you visit their private life, Mas se alguém visitar essa pessoa, they are fighting the giants. eles estão lutando contra gigantes. If you ask them how they are doing, E se você perguntar como ela they está, will tell you, eles vão dizer, I've got issues. eu tenho problemas. So if you ask Nain, Se você perguntar para Naim, Nain, what is your problem? Naim, qual é o teu problema? Nain will tell you, Naim vai dizer, I am suffering from the circles of problems. eu estou aqui com problemas, é um ciclo de problemas. I am out of the problem and again I am in the problem. Eu saí de um problema, já entrei em outro problema. It was that yesterday that I lost my husband. Dias atrás,
eu perdi o meu esposo. I lost my security. Eu perdi o meu porto seguro. I lost the love of my life. Eu perdi o amor da minha vida. And now, E agora, after coming back from the cemetery, quando eu estou vindo do cemitério, my child is dead. My child is dead. o meu filho agora morre. I am a woman of a misfortune. Eu sou uma mulher que não tem tido sorte. I am a woman with a bad luck. Eu sou uma mulher que está passando por má sorte. I am crying every day Eu estou chorando because I lost my child. porque eu perdi o meu filho. I also lost my son. Eu perdi meu esposo, agora perdi o meu I filho. am a woman with problems. Eu sou uma mulher cheia de problemas. That was the problem. The problem of the city was something to do with death. Então o problema de Naim tinha a ver com a morte daquele menino. When a spirit of death is in the family, Quando o espírito de morte vem sobre uma família, there are many things that will die. tem muitas coisas também que vão estar perecendo junto. Even the relationship will die. Até o relacionamento com as pessoas também começam a morrer. Even the marriage will die. Até o casamento às vezes morre. Even the business will die. Até os negócios, os empreendimentos também. Morre. The spirit of death Existe também a morte espiritual, can even affect your life que spiritually. pode afetar também a tua vida espiritual. There are many people who are here tonight. E há pessoas aqui esta noite You look good. que às vezes está se vendo bem. You are hearing the message, Ouve a mensagem, but you are spiritually dead. mas você não está bem espiritualmente. You need a miracle. Então você precisa de um milagre. Jesus knew Jesus sabia that Nain needed a miracle. que Naim precisava de um milagre. Jesus knew Jesus sabia there is a problem in Nain. que havia um problema em Naim. I've come to tell Eu you, venho aqui te dizer, Jesus knows Jesus sabe what you are going que through. você está passando. He understands the giant of your life. Ele entende sobre os gigantes que estão sobre a tua He vida. understands the pain. Ele entende as dores. So Jesus Então Jesus decided to go to Nain. decidiu chegar em Naim. Nain was good, Naim significa but beleza, there was a problem mas havia um problema that needed Jesus' attention. que precisou da atenção de Jesus. There was a problem Havia um problema whom the prophet of the land could not solve. que nenhum profeta da cidade pôde resolver. There was a problem in Nain Havia um problema em Naim which the rich could not solve. que os ricos não conseguiram resolver. There was a problem in the Havia um land problema em Naim that the politician could not que os solve. políticos não puderam resolver. Why am I saying this? Por que eu estou dizendo isso? Because everybody Porque uma multidão in toda the city, da cidade they were crying. estavam chorando. The politicians are crying. Os políticos choravam. The evangelists and the pastors are crying. Evangelistas, pastores choravam. The rich men are crying Os ricos choravam. because there is a problem Porque havia um problema. beyond them. Beyond them. Além das suas habilidades. Tonight, Esta you noite, could be having a problem that you think is beyond you. se você está enfrentando alguma coisa que está além da tua possibilidade, But I want to let you know, eu só quero que você saiba de uma the coisa. Bible says A Bíblia diz that Jesus Christ was anointed. que Jesus Cristo, ele foi ungido. And the purpose of anointing is to break every yoke. E o propósito da unção é quebrar julgos. So it doesn't matter the yoke that you are in your life. Então não importa o problema que você está tendo na tua vida. It doesn't matter the yoke. Não importa esse jugo. Because you can be having a yoke of sickness. Pode ser o jugo da enfermidade. A yoke, it's something that controls your life. Jugo é aquilo que controla a vida de alguém. You want to do something, but you cannot do it. Você quer fazer alguma coisa, mas é impedido pelo jugo. Because there is something controlling you. Porque tem alguma coisa te controlando. Something stopping you from advancement. É algo que impede de você avançar. Look at Samson. Te lembra de A Sansão? man who was Um homem homem cheio de A man who potencialidade. had the power. Um homem que tinha poder. A man who could take many foxes together. Um homem que pegou um monte de raposas. 300 foxes. 300 raposas. Samson can run
run and get them. Sansão corria e pegava ela com a corrida. But when the yoke was on his head, Mas quando foi colocado um jugo sobre o seu pescoço, Samson could not move. Sansão não podia mais se mover muito. Even if he had the strength. Nem que ele tivesse força. But there was a yoke on his head. Havia um jugo sobre o seu pescoço. Listen to me. I Escute-me. decree and declare tonight. Eu declaro e eu profetizo esta noite. If you have any yoke which is limiting your potential, Todo jugo que está limitando a tua potencialidade shall be broken tonight. seja quebrado esta noite. It doesn't matter the size Não of the yoke. importa o tamanho desse jugo. Nothing breaks, nothing defeat the power of the anointing. Nada vai impedir o poder da unção. Now listen to me, every city, I'm gonna finish that people are crying. Eu quero encerrar. Olha, a cidade toda estava chorando. And you know what? Sabe o quê? They had the same focus now. É porque eles estavam todos focados, eles só tinham um foco. The rich, O rico, the poor, o pobre, the educated, o acadêmico, not educated, o não acadêmico, the bishops, os bispos, the prophets, profetas, the apostles, apóstolos, had the same focus. tinham o mesmo foco. Do you know the focus? Sabe qual era o foco deles? Cemetery. O cemitério. You know, you can encounter a problem in your life. Você vai encontrar na tua vida problemas. Sometimes this problem can affect your confession. Que esse problema vai afetar a tua confissão. You can pass a through problem until you are now seeing death. E você vai passar por um problema que só que você vai ver é o fim, é a morte. Why do people commit suicide? Por que as pessoas cometem suicídio? Because they have overthink until there is no hope to them. É porque ele chega ao momento onde o foco dele não tem mais esperança. Now look at Nain. Olha para Naim. Everybody has lost hope. Todo mundo tinha perdido a esperança. They're only speaking one language. Só falava uma linguagem. Cemetery. Cemitério. Cemetery. Cemitério. It is a place where potentials has been buried. Cemitério é um lugar onde a potencialidade tem sido enterrada. Cemetery is a place where the ministerial gifts are kept. O cemitério é onde muitos ministérios são travados e se perdem, onde são enterrados. You can be here tonight, but you are experiencing the climate of cemetery. Às vezes a pessoa aparece estar normal, mas está experimentando um clima na sua casa de cemitério. But tonight, Mas esta noite, Jesus is here. Jesus está aqui It's gonna change your situation. para mudar essa situação. It's gonna change your E situation. Ele quer mudar essa situação. The Bible says A Bíblia that diz people they were crying, moving towards the gate. que o povo ia saindo, passando pelo portão da cidade. Where were they going? Para onde eles iam? They were going to the cemetery. Iam para o cemitério. In fact, the priest of the town had prayed for the child, and they have said, "Let the dust go back to dust." Vamos imaginar, quem sabe, até o próprio sacerdote fez a reunião de despedida, falando que aquele corpo voltasse para o pó. So the mother was released to take the child to the grave. E a mãe já estava convicta em levar o filho para o cemitério. But the Bible says Mas a Bíblia diz Jesus was coming que in. Jesus também ia entrando na cidade. Tonight, Esta noite, can you allow Jesus to come in? permita Jesus entrar nessa situação. Can you allow Jesus Christ to come in your marriage? Permita Jesus entrar nesse casamento. Can you allow Jesus Christ to come in your family? Permita Jesus entrar nessa tua família. Jesus was coming in. Jesus estava entrando em Naim. Nain suffered Naim sofria, because Jesus was away. porque Jesus estava longe de Naim. But when Jesus Mas entered, quando Jesus chegou a Naim, our people were revived. as pessoas foram animadas. Listen to this. A woman in the scriptures or in the Bible signifies the church. A palavra mulher na Bíblia significa muitas vezes a igreja.
So it means there was a problem in Nain, E aqui há um problema em Naim, and the problem also affected the church. que afetou a igreja. The church was crying. A igreja estava chorando, There was no hope because a church is supposed to bring hope. porque a igreja deveria trazer esperança. A church needed a revival. Mas ela precisava de avivamento. There was no revival in the city. Não havia avivamento na cidade. So when Jesus encountered the caravan, Quando Jesus encontrou aquela caravana, the Bible says that Jesus spoke to the woman. que Jesus falou com a mulher. He did not speak to the multitude. Ele não falou com a multidão. Why? Por quê? Remember I told you a woman stands for a church. Se lembra que eu falei que, às vezes, a mulher na Bíblia representa a igreja? And for God to do something in the world, E para Deus fazer alguma coisa nesse mundo, He has to use the church. Ele vai usar a igreja. For a revival to take place in this town, Para começar nesse lugar aqui um avivamento, then that revival must begin from the church. esse avivamento começa com a igreja. So Jesus spoke to the woman Então Jesus falou com a mulher. and told the woman, do not E cry. disse para a mulher, não chores. Why are you crying? Por que está chorando? Do you know you are the beacon of hope? Você é a esperança da cidade. Do you know you are the hope of the city? Você é a âncora da cidade. Why do you- É a âncora da esperança da cidade. Why do you cry like people in the city? E por que você está chorando igual o povo da cidade? Why do you speak the same language? Porque você está falando a mesma linguagem do povo da I cidade. want you to stand. Eu quero que você se levante. I've come to speak to you. Eu quero falar contigo. You are my church. Tu és a minha igreja. I must do something in you Eu quero fazer algo primeiro em ti. so that you can go outside there Para que você vá lá fora e and do faça. something to the people. Faça algo no meio desse povo. So woman, don't cry. Não chores, mulher. And the woman becomes obedient. E a mulher obedeceu. Listen to me. Escute-me. A woman had lost the son and had lost the husband. A mulher havia perdido o esposo e o filho. She is in pain. Ela estava em dor. But somebody comes and tells her, Aí vem alguém e diz assim para ela: hey, don't cry. ei, não chores. Does it make Tem sense? sentido nisso? Does it make Tem sense? sentido isso? Jesus did not introduce himself. You know, I'm Jesus. Jesus não se apresentou dizendo, eu sou Jesus. Do you know I'm the resurrection? Ele não disse, eu sou a ressurreição. Não. No, he only said, woman, stop. Ele disse, mulher, pare de chorar. Don't cry. Não chores. But listen to me. Escute, Child of God, filho de Deus. sometimes Às vezes, the word of God in our life does not make sense. a palavra de Deus não faz sentido. But when it doesn't make sense, just believe in it. Mas assim mesmo, quando ela não faz sentido na tua vida, creia nela. It doesn't make sense. Se não fizer sentido, How can you tell a woman who had a double loss not to cry? como vai dizer para aquela mulher que teve a dupla perca, não chores? You know, if you talk to a psychologist here, if you talk to a psychologist, Se você fala com um psicólogo, he will tell you the best therapy for someone who had lost someone who is closer to him or her, he has to cry. ele vai dizer a melhor terapia para alguém que perdeu alguém perto de, muito próximo, a melhor terapia é chorar. Chore. The words of Jesus seems to be contradicting the psychologist. Mas a palavra de Jesus é o contrário do que diz o psicólogo. But the woman became obedient. E a mulher obedeceu, Even though he was passing through problems. ainda que passava por problemas. Listen to me. Escute-me. Whenever you become obedient to the voice of God, Quando a pessoa obedece à voz de Deus, when you will become obedient quando você obedece à voz de to Deus, the voice of God, quando você obedece à voz de you will encounter a miracle. você vai achar um milagre. Obedience is the key to miracles. Obediência é a chave do milagre. If you need a miracle in your life, Se você quer um milagre na tua vida, become obedient. obedeça
This woman was obedient. A mulher obedeceu. A church is supposed to be obedient to A Jesus. igreja tem que ser obediente a Jesus. And because of that, E por causa disso, the woman created an atmosphere for a the mulher miracle. criou um ambiente para o milagre dela. Because she was obedient, Porque ela obedeceu. she created an atmosphere Ela criou uma atmosfera for a miracle. para o milagre And dela. Jesus Christ E Jesus Cristo, maximized them. ele maximizou esse tempo, That opportunity essa oportunidade that woman created. que a mulher criou. Tonight, Esta noite, Jesus Christ Jesus Cristo, wants you to create your own atmosphere of a miracle. ele quer que você crie a tua atmosfera para ele fazer o milagre dele na tua vida, By becoming obedient to this word. obedecendo a sua palavra. Can you stand up on your feet? Fique em pé em nome de Jesus. Listen to me. Escute-me. The Bible says Jesus moved and touched that casket. A Bíblia diz que Jesus foi e tocou naquele esquife. Tonight, Esta noite, can you just open up your mouth and tell Jesus, not casket, but touch my life? diga para Jesus: Senhor, eu não sou nenhum defunto, eu não estou morto, mas toque em mim, Touch me. toque em mim. Because if you touch me, Porque se tu tocar em mim, my life will never be the same again. a minha vida não vai ser mais a mesma. If you touch me, Se tu tocares em mim, there will be revival. There will be revival. vai acontecer avivamento. Listen to me. Escute-me. The best touch you need tonight is the touch of the Master. O melhor toque que você precisa hoje é o toque do Mestre. And I want to tell you, E eu quero te fazer lembrar. you are just a clay. Você é apenas um barro. You are just a clay Nós somos um barro na mão dele, in the hand of a na potter. mão do oleiro. Tell him, Diga a ele: touch me. Senhor, reforma. Because if you touch me, Porque se tu me reformar, the issues of my life o problema da minha vida shall be solved. vai ser resolvido. If you touch me, Se tu me tocar, I will not be the same again. eu não vou ser mais o mesmo. The Bible says he touched the casket A Bíblia diz que ele tocou no esquife and the boy sat down. e o menino sentou. The one who was dead Aquele que estava morto became back to life. voltou a viver. Listen to me. Escute-me. Paul, when he ended up his missionary journeys and he was put in a prison, Paulo, quando estava terminando a sua jornada missionária e foi colocado na prisão, he said one declaration. ele fez uma declaração. He said, Ele disse: I want to know him eu quero conhecer ele and the power e o poder of his resurrection. da sua I ressurreição. want to experience with Eu him quero experimentar the power of resurrection. o poder da ressurreição dele. I want a revival Eu quero um avivamento in my life. na minha vida. Listen to me. Escute. That is Apostle Paul, Isso quem disse o apóstolo a Paulo, successful missionary, missionário cheio de sucesso. but still empty to know Jesus. Mas ele continua com espaço dentro dele Still para empty to know conhecer mais Jesus. Jesus. I want to know him Eu quero conhecer Jesus and the power e o poder of his da resurrection. sua ressurreição. The people of Nain O povo de Naim knew him. viu ele. After knowing him, E depois que viu ele, they made a confession. fizeram a confissão. They said, Eles disseram: a prophet. profeta. Remember, they were going to cemetery. Se lembra que eles iam para o cemitério. But after meeting Jesus, Agora, depois que se encontraram com Jesus, their confession changed. a confissão deles mudaram. They said, Eles disseram: a prophet profeta has visited visitou his people, o seu povo. even in this place. E este lugar, Tonight, esta noite, there is a visitation of the Master. há uma visitação neste lugar do nosso mestre. Your confession is going to change tonight. E a tua confissão vai mudar. Because Jesus Christ Porque Jesus is Cristo, going to take that cancer out of your life. Ele vai tirar esse câncer da tua vida. Jesus Christ Jesus Cristo is going to heal you tonight. vai te curar esta noite. You are
going home E você vai voltar para casa with a confession com uma confissão that a prophet que o profeta has come veio to Assemblies of God. da Assembleia de Deus. Bom Jesus. Em bom Jesus, Tonight, esta noite it is your night. é a tua noite. The boy sat. O garoto sentou-se. Listen to me. Escute-me. You have been down for long. Você já está por baixo por muito tempo. When the revival comes in your life, Quando o avivamento chega na vida de alguém, your position changes. a posição da pessoa muda. People saw you down. People saw you down. A pessoa que te viram lá embaixo, But when the revival comes, quando vier o avivamento, they will see another location of your life. eles vão te achar numa outra posição. Another location. Numa outra posição. Another address. Num novo endereço. After this miracle, Depois do milagre, they were going home now, back to the city. eles voltaram para suas casas na cidade. They were going to pass the same gate, Eles agora passavam pelo mesmo portão que iam sair. which they were passing crying. Que eles iam passar chorando. But now they're passing the same gate Agora estão passando pelo mesmo portão. with a testimony. Com testemunho para dar. They passed the gate crying. Chegaram no portão com choro. But after encountering Jesus, Mas depois que encontrou-se com Jesus, they are going to the same gate with a testimony. eles passaram pelo mesmo portão com testemunho para dar. Tonight, Esta noite, someone is going home with a testimony. alguém vai voltar para sua casa com testemunho para dar. Lift up your hand as Pastor Levante. Jonas is going to prophesy. Levante a tua mão. As Pastor Jonas is going to prophesy. Hallelujah. Levante a tua mão. Você que está enfermo, coloca a mão no teu coração. Se você puder colocar essa mão na enfermidade, coloque. Nós vamos fazer a oração agora por você que está doente. E logo em seguida eu vou fazer o convite. Você que está aqui que não é crente, se prepare, porque hoje é o teu dia de ser salvo. Você que trouxe alguém, fique perto desse alguém que você convidou para estar aqui hoje, porque o Senhor quer também tocar nele e fazer ele viver. Dó maior, põe a mão no teu coração, põe a mão no coração, e a outra mão levante bem alto. E recebe o teu milagre no nome de Jesus. Nesse primeiro dia de fevereiro, dia que você vai marcar com facilidade, o dia da visitação do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, no nome de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou a minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, mas não é, não. É possível. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, recebe o teu milagre no nome de Jesus. Porque o Senhor Jeová Rafa está aqui para te curar dessa dor de cabeça, para curar você dessa coluna, para te curar do problema dos seus ossos, do sangue, desse caroço aí no seio, desse cisto aí que é repreendido. Recebe a tua cura no nome de Jesus. Cura, ó filho de Davi. Agora profetize e cante. aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, eu sou aqui. Father, in the mighty name of Jesus,
Pai, no poderoso nome de Jesus. The name which is above every other name. O nome que está acima de todos os outros nomes. I command the spirit of infirmity to come out now. Eu ordeno que todo espírito de enfermidade saia agora. Every sickness and disease, I command you by the divine authority to leave the children of God. Tu, enfermidade, tu, espírito da doença, eu te ordeno que tu saia do meio do povo de Deus no nome de Jesus. It doesn't matter the name of that sickness. Não importa o nome dessa enfermidade. Jesus is a name above every other name. Jesus está acima deste nome. It doesn't matter the name of the sickness you have. Não importa o nome da doença. Jesus Christ. Jesus Cristo It is the name above every other é o nome que name. está acima de todos os outros nomes. Be thou healed now. Seja curado agora In Jesus' no name. nome de Jesus. If you are here, E você que está aqui, you have not given your life to Jesus, que ainda não aceitou Cristo como Salvador, I want you to pray this prayer with me eu now. quero orar com você. Você que ainda não é salvo. Say, Jesus, Alguém no nosso meio que não é crente? say this prayer after me. Say, Jesus, Se você está aqui, diga-se bem forte: Senhor Jesus, I know I am a sinner. eu sei que eu sou um pecador. Lord, save me. Senhor, salva-me. Write my name E escreve o meu nome in the book of life. no livro da vida. Thank you, Jesus, Obrigado, Jesus, for saving me. por me salvar. If you prayed that prayer, Se você está aqui e orou essa oração com coração I sincero, want every eyes closed now. quero que você feche seus olhos. If you know you prayed that prayer, Você que está aqui e fez essa oração, I want you to walk to the altar because I want to bless you now. eu quero que você saia do teu lugar e venha aqui no altar para você receber uma bênção especial. I want to bless you. Venha. Você que fez essa oração que está aí atrás.